Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu me casei com o Benjamin, eu achava que ele era o homem perfeito. Ele parecia tão generoso, tão cuidadoso. Ele tinha um carinho por mim, pelo André, o meu filho. No namoro, ele era doce, sempre trazia chocolates para o André. Dava atenção para ele como se fosse um pai de verdade. E olha que aquilo era algo que eu valorizava, porque o pai do André tinha sumido no mundo. E naquele momento eu pensei, é ele. Esse é o homem certo para minha família. Mas olha, como diz o outro, a convivência é uma escola. Disso eu não tenho dúvida. Só que no meu caso, a lição foi dura. Com o tempo, o Benjamin começou a mostrar um lado que eu nunca tinha visto antes. Logo depois que nos casamos, ele foi mudando aos poucos. Não era nada assim escandaloso no começo, sabe? Eram coisas que pareciam bobas, tipo, quando eu comprava um brinquedo pro André, ele não gostava, fazia cara feia, dizia que eu só pensava no meu filho, ao invés de guardar aquele dinheiro para um gás, uma luz. Ou então, quando eu chegava do mercado com as coisinhas que o Andrezinho gostava, ele afirmava que realmente eu não pensava no futuro e gastava só com besteiras. Olha, naquele tempo eu não o via com maus olhos e até dava risada achando que ele era só econômico, do tipo que gostava de controlar os gastos, sabe? E até tentava ver aquilo como uma boa qualidade. E cheguei até a dar dinheiro para ele guardar para mim, porque na minha mão o dinheiro, ia embora. Bastava o meu filho precisar de alguma coisa, pronto, que eu não pensava duas vezes. E então, por ele ser assim mais controlado, eu pegava uma parte do salário e pedia para ele investir para nós. O Benjamin gostava de investir em renda fixa, renda variável, tudo o que eu não entendia. E por ele se mostrar mais entendido no assunto, eu confiava nele de olhos fechados. Mas a coisa foi ficando feia. Ele não parava, tudo era motivo para reclamar, era como se todo centavo gasto fosse um absurdo. E eu comecei a reparar que não era só com o dinheiro, não. O problema era muito maior do que eu pensava. Antes do casamento, o Benjamin era outro homem. Ele tinha essa coisa de ser atencioso, sabe? Sempre perguntando como eu estava, me fazia sentir especial, trazia até café na cama. Segurava minha mão quando a gente assistia TV e nunca esquecia de dizer o quanto eu era importante para ele. Parecia o tipo de pessoa que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Mas depois do casamento, tudo isso foi sumindo, como se ele achasse que não precisava mais se esforçar. Era como se ele tivesse marcado o gol e pudesse largar o jogo. Olha, as palavras gentis que antes aqueciam o meu coração deram lugar a um monte de reclamações. Tudo que eu fazia parecia incomodar. Se eu deixava a louça secando no escorredor, ele implicava dizendo que estava tudo bagunçado. Se eu esquecia de apagar a luz de um cômodo, lá vinha ele com um sermão sobre economia. Qualquer coisa virava motivo para crítica. E os gestos carinhosos foram ficando tão raros que quando aconteciam eu até me assustava. E sabe de uma coisa? No começo eu achava que ele estava só cansado ou distraído e me convenci de que era coisa de rotina. Afinal,
todo casamento tinha esses momentos mais mornos, mas não era isso, era desinteresse mesmo. Ele chegava do trabalho, mal olhava para mim, jogava a mochila no chão, sentava no sofá e ligava a TV. Olha, nenhum oi, como foi seu dia? Nada. Era como se eu fosse invisível. E até aí eu suportei. Me calei pelas críticas, pelas implicâncias, pelas grosserias, mas quando ele começou a descontar no Andrezinho, eu surtei. Olha, isso foi a gota d'água, porque se tem uma coisa que eu não aceitava e não aceito, é ver o meu filho sendo magoado. Eu me lembro como se fosse ontem. O André tinha tanto carinho por ele, tanto respeito, que até tinha pegado o costume de chamá-lo de pai. E sabe que no começo o Benjamin parecia adorar aquilo. Ficava todo bobo quando o André o chamava assim. Mas naquele dia o Benjamin chegou do trabalho com aquela cara de poucos amigos de sempre. E o André, coitado, só queria agradar. Foi até ele com aquele jeitinho todo cuidadoso, perguntou para ele como tinha sido o dia dele, se estava tudo bem e pediu para ele ajudá-lo na lição de casa. Foi só isso, uma criança tentando se conectar com o homem que ele via como pai. Mas ao invés de uma palavra gentil, o Benjamin explodiu, mandou ele sair da frente dele, afirmando que ele não era o pai dele e que já estava de saco cheio de cuidar de filho dos outros. O jeito que ele falou com o André, sabe, foi como um tapa na minha cara. E a raiva e o instinto de proteger o meu filho falaram mais alto. E eu larguei tudo o que eu estava fazendo e encarei o Benjamin. E ele percebeu de cara que tinha passado dos limites. Tentou se justificar dizendo que estava cansado, que tinha perdido a paciência. Pediu desculpas para o André, como se aquilo fosse apagar o que ele tinha acabado de dizer. E eu senti um nó se formando na garganta, sabe? Mas respirei fundo. Eu não podia perder o controle ali, não na frente do André. Mas, olha, por dentro eu estava com uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pelo jeito que ele tinha tratado o meu menino e tristeza por perceber que aquela relação já tinha passado do ponto de conserto. E naquela noite, depois que eu coloquei o André na cama, eu fiquei ali, sentada na cozinha, refletindo sobre tudo. A culpa me consumia. Olha, como eu tinha permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Como eu não tinha enxergado quem o Benjamin realmente era antes de trazê-lo para dentro da minha vida. E por mais que ele tivesse pedido desculpa, sabe, o clima ficou pesado. E eu percebi que o André estava quieto demais. E eu sabia que aquilo tinha o machucado de um jeito que não ia embora fácil. O meu coração apertava só de olhar para ele. E então, naquela mesma noite, eu decidi que precisava deixar as coisas bem claras com o Benjamin. E eu fui até o quarto onde ele estava. Acendi a luz na cara dele sem me importar se ele estava tentando dormir ou não, porque eu sabia que ele estava acordado, fingindo. E então eu falei sem rodeios, com a voz séria, que da próxima vez que ele falasse daquele jeito com o meu filho, as coisas iam ficar feias para ele. E ele tentou contornar a situação como sempre fazia. Disse que estava arrependido, que eu não precisava me preocupar porque aquilo não ia mais acontecer. Até chorou. As lágrimas dele
pareciam ser sinceras, mas ao mesmo tempo eu não conseguia esquecer o que ele tinha dito antes, nem o tom de voz que ele usou com o André. E mesmo assim, eu fiquei ali ouvindo enquanto ele jurava que o André era como um filho para ele e que ia até provar aquilo. Prometeu que no dia seguinte levaria o André para brincar no parque, só os dois. Disse que seria um momento para se reconectar, para mostrar ao menino que ele se importava de verdade. E o Benjamin cumpriu o que prometeu. No dia seguinte, ele e o André saíram para brincar no parque. O André estava animado e eu voltei a ter paz. Afinal, se o meu filho estivesse bem, eu também ficaria bem. E enquanto eles estavam lá fora, eu aproveitei para cuidar das coisas em casa. Você sabe como é, né? Final de semana para nós que trabalhamos a semana toda, o nosso descanso é cuidando da casa. E graças a Deus, o clima em casa voltou a ficar bom. O Benjamin escolhia as palavras para falar e se precisava dar uma repreendida no André, ele usava o tom de voz certo. E por meses vivemos as mil maravilhas. Bom, o meu marido entrou de férias e foi nessas férias que eu comecei a perceber que algo não estava certo com o meu filho. O André, que sempre foi tão alegre, começou a se afastar cada vez mais. Ele quase não ficava mais na sala, preferia ficar no quarto sozinho. E quando estava na sala, parecia que não prestava atenção em nada, só ficava ali quieto olhando para a TV, sem a mesma energia de antes. Sem contar que ele não queria mais comer. E vivia inventando pratos, sabe? Tentando chamar a atenção dele para comer, mas ele sempre dizia que não estava com fome. E eu sabia que aquilo não era normal. O meu filho nunca foi de recusar comida, sempre foi um bom garfo. Mas da noite para o dia, ele foi ficando sem vontade de tudo. E ali eu fiquei observando. A angústia foi crescendo dentro de mim, sabe? E um dia eu não aguentei e perguntei ao Benjamin se ele tinha notado a mudança no comportamento do André. E ele disse que não, que o André parecia normal, mas prometeu prestar atenção. Olha, mas cada dia o meu filho só piorava. E eu precisei levar ele no médico para pedir uma vitamina, sei lá, alguma coisa. E não sei porquê, mas algo dentro de mim pedia para eu chegar mais cedo do trabalho. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu pedi para sair mais cedo e fui para casa na intenção de ver como Benjamin tratava o André quando ninguém estava olhando. O que acontecia entre eles quando não tinha ninguém para intervir? Alguma coisa dentro de mim dizia que havia problemas entre os dois. E se eu estivesse certa, eu não iria deixar aquilo passar. E quando eu cheguei em casa naquele dia, me deparei com uma cena que me deixou estarrecida. A mesa estava posta com um café da tarde caprichado, bolos frios, pães, suco, tudo. E o Benjamin estava ali, sentado tranquilamente, comendo como se fosse um rei. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi o André. Ele estava parado na outra ponta da mesa, sem prato, sem xícara, só olhando ele comer. Na hora, eu senti o sangue ferver. Eu não precisei de mais nada para saber que alguma coisa estava muito errada. E quando Benjamin me viu, ficou sem graça, com aquele jeito que ele sempre usava quando tentava se justificar. E ele começou a se explicar, dizendo que tinha insistido
até o último segundo para o André comer, mas ele disse que tinha recusado. E eu não disse nada pro Benjamin e virei direto pro André, que estava ali, quietinho, meio amedrontado, e perguntei se era verdade o que o Benjamin estava dizendo. E o meu filho não respondeu, só baixou a cabeça e começou a chorar. Aquele choro baixinho, sabe, silencioso, que faz o coração de uma mãe despedaçar e saber que tem algo de errado. E ali eu entendi tudo. O Benjamin estava negando comida para o meu filho. E tivemos uma discussão horrível que foi se transformando em algo feio e cruel. Eu estava tão furiosa que pedi o meu dinheiro, aquele que ele guardava para mim. E nesse momento, ele insistiu na ideia de que o André estava mentindo. Repetiu que aquilo como se fosse um mantra, mas dava para ver que ele estava, era me enrolando. E quando ele viu que eu não acreditava mais, foi aí que ele mostrou, as garrinhas. E ele falou com todas as letras que não era obrigado a cuidar do filho dos outros. Disse que o dinheiro dele não seria gasto com o André e que se eu quisesse dar comida para o meu filho, que eu mesma comprasse. Nossa, eu fiquei sem acreditar no que eu estava ouvindo. Era como se de uma hora para outra ele tivesse tirado a máscara e mostrado quem ele era de verdade. E o sangue subiu na minha cabeça e eu tentei não perder a razão. Mesmo assim, eu falei quase que gritando que quem comprava comida naquela casa era eu, e que a única coisa que ele comprava com o dinheiro dele no supermercado eram as suas cervejas. E o Benjamin bateu boca comigo, disse que não tinha mais nenhuma reserva do meu dinheiro, porque usou tudo para pagar as contas de casa e, para completar, ainda me contou que estava desempregado há algum tempo. E foi ali que eu soube que a nossa história tinha acabado. Não tinha mais do que eu pudesse ouvir ou dizer. Não valia mais a pena bater boca, discutir ou tentar recuperar o que era meu. O único foco era tirar o meu filho daquela casa e recomeçar novamente, longe daquela toxicidade. E sem pensar duas vezes, eu fui para o quarto, peguei todas as nossas coisas e comecei a enfiar tudo dentro de sacolas, malas. Não importava se estava tudo bagunçado. O importante era sair dali. O André estava quietinho, me ajudando como podia. E aquilo só reforçou a minha certeza. Eu precisava mostrar para ele que a gente merecia mais. E coloquei tudo no carro, inclusive o meu filho, e saí sem olhar para trás, aliviada de tomar a decisão certa. Olha, eu não tinha um plano definido, não tinha para onde ir, mas felizmente eu tinha o meu cartão de crédito. E ficamos em um hotel até pensar no próximo passo. E o meu telefone não parou de tocar. Era a mãe do Benjamin querendo saber o que estava acontecendo. E eu respondi que o filho dela era um monstro mentiroso que negava comida para o meu filho. E ela teve a coragem de pedir para eu relevar, porque talvez era a fase difícil que ele estava passando, assim desempregado. Mas eu, para não brigar, desliguei o telefone e não atendi mais as ligações dela. Bom, conversando com uma colega de trabalho com quem eu tinha um bom relacionamento, ela me contou que estava com uma casa para alugar. Era uma casinha pequena,
mas o aluguel cabia no meu orçamento. E eu nem pensei duas vezes e no mesmo dia me mudei com o meu filho. E aos poucos eu fui comprando os móveis porque o que realmente importava era a nossa paz e o bem-estar do André. O meu filho sempre em primeiro lugar. Olha, o Benjamin insistiu para voltarmos, mas eu já sabia quem ele era e eu não queria mais pagar para sofrer. E assim seguimos as nossas vidas. Hoje eu vivo somente com o meu filho e, sinceramente, não sinto falta de mais ninguém. Depois de tudo, eu decidi que não precisava de um casamento ou de um companheiro para ser feliz. Eu viajo quando posso, saio com as minhas amigas e aprendi a amar a minha própria companhia. A minha solitude não é solidão, é liberdade. É a sensação de estar inteira comigo mesma, de não precisar depender de ninguém para viver bem. O André, meu maior orgulho, voltou a ser o menino alegre, cheio de energia que ele sempre foi. Ele encontrou nos esportes uma paixão e olha, ele está indo tão longe. Hoje em dia, ele é destaque na natação e está sempre ganhando medalhas e quebrando recordes. A minha vida não é perfeita, mas é minha. E eu aprendi que o que importa mesmo é a paz que construímos e a felicidade de quem amamos.